Olá, buenas, buenas! Live surpresa aqui para falar que a partir de hoje, terça-feira, todas as terças e quinta, a gente vai ter lives, aulas, podcast, vários assuntos que na caixinha foram mais pedidos, o que eu vejo que é mais requisitado aqui nos clientes. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisinhas. E agora, para começar, já vou falar um pouquinho sobre o Navaratri, que eu divulguei esses dias. Para quem for assistir depois, já aproveita, já entende como é que funciona. Então, é um festival muito famoso, acontece em vários lugares do mundo, mas enfim, ele começou no Oriente, né? E ele é uma grande celebração, né? Principalmente ao feminino. E aí não estou dizendo que é só para as mulheres, mas a gente celebra principalmente os femininos, né? E a gente vai fazer aqui, são 10 dias e 9 noites. Então, a gente perguntando, todo dia como é que vai ser ao vivo? Não é assim, a gente vai ter algumas lives, a gente vai ter algumas masterclass, que são mais aulas fechadas no Google Meet, a gente vai ter algumas outras atividades. Não é uma coisa que vai requerer que você esteja em todos, mas você todos os dias vai ter um comprometimento que você pode fazer no seu tempo, né? E algumas seria interessante que você participasse. Então esse é o primeiro recado, eu vou divulgar direitinho tudo e vou mandar. Quem não tiver ainda na lista pode clicar aí no perfil e pegar o contato, aí tem o WhatsApp, tem o Feminino Feliz, que é um programinha que está dentro desse evento, então vocês podem clicar e ter mais notícias sobre isso. Esse é o primeiro. Segundo, são essas lives, a gente vai acontecer todas as terças e quintas. Excepcionalmente, se houver alguma questão, eu aviso vocês, mas todas as terças e quintas, às 13h13. Por isso que chama-se Conexão 1313, exatamente por isso. Então vamos lá, hoje tem um assunto bem legal, um assunto que já me pediram muito para falar. Inclusive eu já gravei um podcast que está lá no Yoga Life Podcast no Spotify, que já foi muito ouvido. E geralmente os feedbacks são bem legais também quando as pessoas ouvem lá. Um entendimento melhor de como essas necessidades humanas e esse despertar espiritual, que a gente fica muito perdido, né? A gente acha que tem que atender a parte espiritual e tem a parte material e fica nesse meio termo. Então a gente vai começar hoje falando sobre a pirâmide de Maslow. Quem não sabe o que é a pirâmide de Maslow, é um estudo realizado por Abraham Maslow, o nome do psicólogo famosíssimo aí, lá na década de 40, 50. Ele trouxe um estudo onde sintetizou as necessidades humanas. E esse estudo, assim, ele é usado em absolutamente tudo. Principalmente na parte corporativa, no marketing, quando você vai decidir para quem você vende, né? Uma concessionária da BMW, por exemplo. Ela vai lá na pirâmide de Maslow e acha os clientes dela naquele nicho. Porque, enfim, imagina você tentar vender uma BMW para uma pessoa que está tentando sobreviver, que não tem condições. Então é perda de tempo, gastar dinheiro com propaganda, né? Então é muito legal. Esse é um estudo que ele se encaixou muito bem na psicologia, né? Em todos os estudos, né, da psique. E se encaixou também nessa parte mais corporativa e marketing. Muito legal. Então a gente vai falar hoje um pouquinho aqui sobre esse tema, que é exatamente para a gente entender onde mais ou menos a gente está, porque muitas vezes a gente não tem coerência, né? A gente acaba focando numa coisa, mas não é ainda o que a gente precisa. E acaba que a gente desperdiça uma baita energia naquilo e não tem muito resultado. Então a gente vai começar aqui do começo, né? Então, pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades humanas. Que necessidades? As necessidades que a gente precisa para evoluir. Como é que eu vou pensar em emoção se eu ainda não tenho nem o que comer, por exemplo? Como que eu vou pensar em relacionamento se eu ainda não me sinto segura, se eu ainda não tenho onde morar, se eu ainda não tenho um trabalho, se eu ainda não tenho uma profissão? Então, a nossa psique, ela tem uma lógica, né? A gente precisa ir subindo degrau a degrau. É como se fosse uma criança. Imagina que você pega uma criança
e você bota uma criança para resolver álgebra, por exemplo, ela não vai saber, porque ela ainda nem aprendeu os números, né? Às vezes a criança está aprendendo ali os números, depois vai aquelas continhas básicas, né? E ela vai evoluindo até que chega um ponto, quando ela já está lá adolescente, já quase adulta, ela vai aprender coisas mais complexas. Então, quando a gente fala, né, dessa pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas, é mais ou menos isso. A gente precisa ir, né, passo a passo, subindo esse degrauzinho. A gente não consegue pular do primeiro degrau lá para o 20º ou 30º, né? A gente precisa ir passo a passo. Então, qual é o objetivo? É exatamente a gente organizar, entender quais são as nossas necessidades como seres humanos. Para quê? Para a gente chegar na autorrealização. Então, se você perguntar assim, é unânime, todo mundo quer paz, né? Todo mundo quer, sei lá, quer se sentir realizado, quer paz. Hoje, se a gente pegar e ver os estudos, né? As pessoas hoje valorizam muito mais o reconhecimento dentro das empresas, né? Da parte corporativa. Elas olham muito mais para o reconhecimento do que propriamente para o dinheiro. Né? Algumas décadas atrás foi muito famosa a famosa distribuição dos lucros, né? Onde as empresas focaram muito na parte financeira, davam dinheiro, né? Como recompensa, né? Como reconhecimento. Hoje em dia é muito mais valorizado que você ganhe um prêmio, que você tenha ali uma tarjinha no seu cartão de visita, que você tenha alguma forma de dizer que você se destacou dos demais. O que acontece isso? É porque nas necessidades humanas a gente passa por essa necessidade de segurança, de afirmação e tudo mais, né? Então, essa parte do dinheiro, ela fica mais logo no primeiro e no segundo degrau, que é a parte de subsistência, né? Então, essa pirâmide, ela nos mostra essas áreas da vida, para a gente ter clareza em qual das áreas da nossa vida a gente está em qual nível também. Então, às vezes no meu emocional eu ainda estou muito instável, mas eu já tenho uma certa segurança ali no meu trabalho, por exemplo, ou com a família, eu já tenho uma segurança, mas ainda não estou muito segura no trabalho. Às vezes a gente oscila em um, mas está mais seguro em outro. Então, esse espaço que eu vou falar para vocês, basicamente é a gente atender parcialmente ou completamente, ou seja, quando você está quase atingindo lá, você já consegue ir migrando de posição, ou seja, já consegue subir o degrau. Enquanto você não atende pelo menos ali, basicamente, você não muda de nível. E aí a gente perde muito tempo, às vezes, olhando para um nível diferente, né? Às vezes a gente está muito preocupado com a estima, está muito preocupado com o emocional, e às vezes a gente ainda não tem o básico, né? Imagina uma pessoa que está, sei lá, estudando ainda para passar num concurso, para passar no vestibular, ou sei lá, alguma coisa assim, que traga para ela algum tipo de estabilidade, e de repente ela está pensando em ser reconhecida, em uma conexão com o divino, falando em despertar espiritual, ou seja, ela está olhando para um lugar, né, e caminhando em direção a outro. Então vamos começar aqui pelo começo, né? Qual é o primeiro passo? Né? Essa pirâmide ela é dividida em 5 passos. Qual é o primeiro? O primeiro são as necessidades bem básicas e fisiológicas. Então é coisas mesmo para se manter vivo, né? Para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, ou seja, comer, dormir, procriar, né? Ter o mínimo do mínimo ali. Então imagina se você vai falar de emoção com uma pessoa que ainda nem comeu, que está preocupada se ela vai ter o que comer amanhã. Então esse primeiro nível e mais básico, né, onde muitos dos seres humanos no mundo ainda estão, né, é essa parte de sobreexistência mesmo, a sobrevivência individual. Aqui é aquele ditadinho do, né, se o pirão é pouco, né, meus filhos primeiro. Aqui todo mundo é egoísta. Nesse primeiro nível, todo mundo é egoísta. Né? A gente vê, às vezes, filmes, nessas questões de sobrevivência ali, a gente observa muito essa parte aqui fisiológica, né? Onde comer, dormir, sobreviver, ou seja, porque você sai de qualquer racional, você vai para o instintivo. É instinto, você tem que se manter vivo. Então, essa primeira parte é isso. A gente precisa de descanso, a gente precisa de tranquilidade mental, a gente precisa de um bom salário, enfim, a gente precisa de algumas coisas para se sentir, né, que a gente já tem o mínimo do mínimo. Né? Então, se você ainda não passou dessa fase, eu sugiro que você foque aqui.
né? Foque primeiro em garantir, em se sentir seguro, né? Que você tem esse básico do básico. Ah, mas como que eu faço isso? É uma coisa que independe de mim. Não, depende de você, sim. É só você estudar, é só você desenvolver uma carreira, é só você trabalhar no, enfim, se desenvolver, se empenhar em qualquer trabalho que você tem. Às vezes a gente tem muito critério de escolha, né? E às vezes fica pendurado ali na família, pendurado em marido, em esposa, sei lá, alguém. Não, vá e se autorrealize, né? Ou seja, vá buscar como é que você se sustenta. Tem que pagar um preço? Tem, paga esse preço. Né? Então, quando você sentir que você já tem o que comer, já tem onde dormir, já tem esse básico do básico, você vai para o nível 2. O nível 2 já é a parte mais dessa segurança que eu tô falando. Na hora que você tem um emprego, às vezes você já tem um concurso, né? Foi concursado, por exemplo, já tem um emprego, às vezes você já tem uma casa, tem um plano de saúde, seus filhos já estudam numa boa escola, aí você já se sente ali meio, relaxa um pouquinho, né? Tipo, o básico do básico para mim tá garantido, ou seja, paz e segurança. Eu tenho uma saúde estável, né? Eu já consigo desenvolver outras coisas na minha vida, porque esse básico aqui tá seguro, né? Eu já tenho uma segurança financeira, ou seja, meu salário todos os meses, ou eu tenho a convicção de que o que eu sei, né, de quanto que eu valho. Então, se eu sei que eu tenho valor, eu posso trocar isso, né, por dinheiro na hora que precisa. Ou seja, eu posso prestar um serviço, eu posso, enfim, abrir uma empresa, virar empreendedor, alguma coisa assim. Né? Então, já tenho abrigo, já tenho a proteção, né? Já tenho a segurança, já tenho saúde, eu tenho, ou seja, o básico ali seguro. Então, eu já rompi esses 2 primeiros níveis, né? E aí esse segundo nível, né? Geralmente a gente atende ele mais rápido, né? Quando a gente presta atenção no primeiro, né? Que é essa necessidade muito básica. Quando a gente vê que a gente rompeu, a gente vai para o segundo. O segundo é um que a maioria fica. Por quê? Porque as pessoas, quando elas se sentem um pouco seguras, um pouco confortáveis, né, ali, ou seja, tem o básico do básico, elas relaxam. A gente relaxa e fica ali, né, naquele mesmo de sempre, né, tipo, a pessoa não busca melhorar, não busca, às vezes a pessoa consegue um emprego ali, sei lá, um concurso, que é uma coisinha básica ali, e ela nunca mais estuda, ela nunca mais se empenha, ela nunca mais se melhora em nada. Então, assim, acaba estacionando aí, né? Se a gente vê pelas pesquisas, né, onde mais tem gente estacionada é no segundo nível, nesse da segurança mínima, ou seja, achou um barranquinho, a pessoa se escorou ali e fica, né? Isso é uma coisa pra gente pensar, né? O quanto a gente se acomoda, né, com o mínimo do mínimo, né? E aí o 3, né? O terceiro, a gente pode dizer que é a parte emocional e social, né? Social por quê? Porque aí é quando você já vai para a sociedade, o relacionamento, né? Por isso que envolve emoções, né? Essa parte mais de interagir, né? Então, os grupos de amigos, né? Igrejas, né? Grupos, clubes, sei lá, o que você vai participar, né? E a parte mais emocional também, aqui é quando você começa a ter alguns relacionamentos, né? Então, tem as amizades, o relacionamento no trabalho, os relacionamentos afetivos e relacionamento com você mesmo. Então essa é uma fase que você já não se preocupa mais se tem o que comer, se tem onde dormir, ou se vai amanhã ter onde morar, ou ter salário, não. Ali você já garantiu, ou seja, você já sabe que esse básico para você não vai faltar, né? Se você manter, se você permanecer, né, num flow, né, crescendo que nem você vem fazendo. E aí você começa a olhar essas coisas mais sutis, né? E aí, como eu me sinto, eu sou amada, né? Como é que as minhas relações, começa a parte de troca. E aí você começa a olhar essa parte, é muito ligada à autoaceitação, né? Quando a gente começa a trabalhar esse amor próprio, né? Começa a olhar pra gente também, né? Que a gente tem necessidades, né? De ser amada, de ser querida, de ser admirada. Né? Aí a gente começa a identificar as relações de dependência, de codependência, enfim, e aí vai, né, ampliando, mas num nível um pouco mais sutil, já não é mais essa coisa tão física, né, de sobrevivência. Né? Aqui a gente já começa a buscar viver mais tranquilo, né? A aceitação, o pertencimento a grupos. Então aqui entra amizade, relacionamentos afetivos, né? A
família, né? Geralmente nessa fase a gente está desenvolvendo família, tendo filhos, né? Saindo da casa dos pais, isso se tudo caminhar bem, né? Saindo da casa dos pais, então é muito legal, né? Esse aqui, assim, a gente olha muito para as nossas relações mais saudáveis, né? É quando a gente trabalha em ter relacionamentos saudáveis, né? E aí não só com a gente mesmo, né? Ou com a nossa família, com o nosso, enfim, né, afetivo ou filhos, mas também, assim, com os colegas, amigos de fora, trabalho, né? Os colegas de trabalho, com o chefe, né? As hierarquias, com política, governo, nessa hierarquia que existe, né? Enfim, esse respeito, né, pelas hierarquias, né? Tudo isso vem dessa base, né? Se você não subir conscientemente essa base, é mais difícil de lidar. E aí o quarto nível é a estima, né? Uma vez que você está mais ou menos ok nas questões sociais, emocionais e relacionais, você sobe para a parte de estima, né, que é o quarto nível. Aqui a gente tem dois aspectos, né? Sentir-se bem com você mesmo e sentir-se valorizada pelo outro. Então aqui é onde a maioria das pessoas busca terapia. Aqui é a hora que as pessoas começam a procurar fora, né, assim, uma ajuda, né? Por quê? Porque passou do nível 3, a gente viu quão complexo é o ser humano, né? A gente mesmo é complexo, a gente mesmo não se entende, às vezes não consegue lidar com algumas questões emocionais, alguns sentimentos, algumas coisas, alguns desafios da vida, e aí a gente vê que o problema não é exatamente o outro, né? Porque até o nível 3 a gente tudo aponta fora, tudo é o outro é tóxico, o outro é blá blá blá. Quando vocês verem essa conversa é do 3 para baixo, ainda não conseguiu romper o nível 3. Por quê? Porque no nível 4 você entende que não tem nada fora. Fora é só um reflexo do dentro, né? Então é o momento em que você começa a entender que putz, se eu não conseguir lidar com isso, eu vou espelhar isso fora. E aí o que eu vou ver fora é somente isso. Por quê? Porque se eu não vejo em mim nada de mais positivo, eu também não vou ver fora, porque eu nem sei o que é isso. Como é que eu vou identificar fora? Então é geralmente a hora que a gente mergulha na gente, né? Então no quarto nível, onde a gente mergulha na gente, a gente vai buscar ajuda, né? A gente começa a fazer terapia, ou esse processo introspecta mais, né? Começa a tentar se autoconhecer mais, medita, né? Começa a ir para os retiros, viagens mais, né, sozinha, ou viagens mais com contexto mais, né, de autodescoberta, que é um lugar onde a gente olha mais pra gente com um pouquinho mais de carinho, assim, um pouquinho mais de tentar de compreensão, né? Tentar se reconhecer, né? Porque a gente acha que se conhece, mas quando a gente bota o espelhinho na frente, a gente vê que não é bem assim, né? E aqui a gente começa também a ver assim muito claramente os resultados, né? Esse empenho em se autodescobrir, em se auto-melhorar, né, em desenvolver virtudes, né, a gente começa a valorizar esses resultados, a gente vê no dia a dia esses resultados acontecendo, e isso pra gente é como se fosse uma bonificação, né? Se você estiver numa empresa, sabe quando você tem a meta do ano e você vai lá e cumpre a meta do ano e ganha o bônus? Aqui a gente entende muito que esse bônus, a gente se reconhece, né, nessa evolução ano após ano, então é bem legal. E quando você já está nesse processo, fluindo super bem, aí vem para o último nível, que é o quinto nível, né, que seria o topo da pirâmide, até que foi a base de estudo do Maslow, né, essa necessidade de autorrealização. Aqui, neste nível, quinto nível, né, gente? Somente aqui é que a gente começa a falar de alguma coisa em nível de alma espiritual. Antes disso, não tem nada. Antes disso, é meramente essas primeiras camadas. A gente ainda não chegou nesse nível de profundidade, né? Então, imagina que a gente veio trabalhando o básico, material, sobrevivência. Tem que manter esse corpo
vivo, né? São e vivo. 2, eu tenho que manter o mínimo de garantia para essa minha vida continuar aqui com o mínimo de dignidade, né? O mínimo de condições. 3, é quando eu busco esses relacionamentos, porque a gente só se desenvolve através, né, do outro, dos relacionamentos, né? Quando eu começo a me desenvolver, e aí nesse abertura para fora, né, dos relacionamentos, das hierarquias, eu compreender isso, eu observo e acho dentro de mim as dificuldades, né, em lidar com o próximo, e na verdade essa dificuldade de lidar com o próximo nada mais é do que as dificuldades que eu tenho comigo mesmo. E aí eu pulo para o 4º nível, que é a estima, né, onde eu consigo começar a olhar para mim mesma e trabalhar essas questões e vê-las se refletindo fora, na melhoria dos meus relacionamentos, né, na fluidez, né, de profissão, enfim, de um monte de coisa. E aí sim, nesse momento, né, em que eu descasquei essa cebola já, essas primeiras cascas aí eu começo a falar aqui nesse potencial de cada indivíduo, né, desse nível, né, que é bem difícil de ser alcançado, é um longo trabalho, é um longo percurso, né, para a gente atingir, mas quando a gente atinge, aí é quando a gente acha assim, satisfação em todos os níveis anteriores, porque aqui a gente vê que tem algo maior, que existe um propósito, que existe uma conexão, que existe algo mais do que só esse físico. Aqui é quando a gente parece tira esses óculos assim do egoísmo, né, de ver que é eu, como é que fica isso, porque já até então a gente se relaciona e a gente acha que é o outro, né, que eu tô fazendo pelo outro, mas não, eu tô fazendo tudo por mim, né? Na autorrealização é quando a gente começa a olhar, né, que tudo está ligado, né? Essa é mais a unicidade, né? Está tudo junto, né? Essa realização não é minha, né? É de todo mundo, né? Que eu, na verdade, só evoluo quando todo mundo evolui também. Então, é aqui, geralmente, no 5º nível, quando a gente começa a servir, né? Quando a gente começa a levar para fora. Até o 4º nível é totalmente egoísta o trabalho, né? Mas é um egoísta que é necessário, né? Você precisa se desenvolver, você precisa para chegar nisso. Então, quando a gente chega no 5º nível, aí sim, a gente vai para o coletivo. Geralmente é quando a gente professa no mundo, né, o nosso talento, o nosso dom. A gente começa a servir o mundo, porque a gente sabe que o nosso desenvolvimento, a nossa conexão é com o próximo, né? E aí vem aquela famosa ditado, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Se tu não tiver aprendido a te amar ali no nível 3 e 4, ou seja, como tu vai amar o próximo se tu nem sabe o que é amor, né? Então é bem por aqui. Então, aqui não existe certo e errado. Aqui, cada um que chega acha seu lugar no mundo. E aí, uma vez que você achou seu lugar no mundo, você faz o trabalhinho que tem que fazer. E aí você entende, né, o seu propósito aqui, né? E aí você tem mais autonomia nas suas decisões, né? Você participa mais coletivamente, né? Você tem um servir, um professar no mundo que é muito mais relevante, você é muito mais flexível. Enfim, essa é a parte mais bonita, né? Aqui é onde a gente chega, esse coletivo, né? Esse para o bem maior. Então é bem interessante, né? Chegar nesse ponto, né? Mas o Maslow também descobriu umas duas, né? Dois níveis, né? Não seria acima desses níveis, mas seriam mais 2 níveis que quando ele fez o estudo ele sintetizou nessas 5, mas ele também entendeu que o ser humano, né, principalmente quando ele chega, ou para ele chegar nessa autorrealização, nesse nível 5, ele precisa, né, entender a necessidade de conhecer e compreender a natureza, a sociedade, o universo, todos esses mistérios insondáveis. Então, quando você está ali pelo nível 4, você começa a ter muita curiosidade por isso. E você começa as portas começam a se abrir para vir esse conhecimento, né? Então, todas essas leis herméticas, todas as filosofias, né? Todas essas coisas começam a ter outro sentido, né? E quando a gente estuda ali no 2 e no 3, a gente estuda muito mais, ou interage com isso, a gente interage muito mais por uma questão mesmo de QI,
né, de ter o conhecimento, de saber para se sentir seguro, se sentir tranquilo. Quando a gente chega aqui nesse nível do 4 para o 5, esse conhecimento ele já vem numa forma de entendimento para eu professar no mundo, né, o que eu vim fazer. Então esse seria um parêntese que ele fez, né? E ele também fala de uma necessidade, né, de satisfação estética, né? Não estética da questão do monte de plástica que nem hoje em dia, né, tá tão difundido, mas uma busca pela simetria, né? E essa simetria não é aquele corpo Gisele Bündchen, não tem nada a ver com isso. É o belo, né? É a arte, é o sutil, porque a beleza, né, que hoje está tão distorcida, ligando tudo ao físico, mas a beleza tá em você olhar o mundo com beleza, né? Então, uma coisa mais sutil, uma flor, uma música clássica, né, uma arte, e que ali, aquele tipo de beleza, que é totalmente diferente desse conceito de beleza que ensinam hoje, né? Então, esse belo, né, vindo desse lugar de beleza absoluta, ele nos conecta ao divino, né? Porque no divino tem essa sutileza da beleza, né? Então ele também colocou esse parêntese, né? Que a gente tem que o ser humano tem essa necessidade de se conectar ao belo, né? Mas esse belo elevado não é uma questão estética. Porque estética você olha ali, mas enfim, tem energia, tem uma série de outras coisas. Então só essa beleza física ela não preenche, né? Existe algo mais, sabe? Aquela pessoa que pode ser que fisicamente nem tem essa beleza, né, que foi colocada como padrão, mas às vezes, imagina que a pessoa, você começa a conversar e ela se revela muito bonita, muito linda até em alguns pontos, porque é uma pessoa que é cheia de beleza, de arte, né, a inteligência, mas não aquela inteligência do QI, né, aquela sabedoria, né? Então é mais ou menos isso, que é outro parênteses também que ele botou, né, que é bem interessante. E aí, quando eu fiz o podcast, eu coloquei uma analogia lá que foi muito legal, muita gente deu feedback, ficou fácil de entender, né? E aí, quando fala dessa questão dos 5 níveis, né, da pirâmide, eu fiz uma analogia lá com o casamento, né? É como se o 5º nível fosse o dia da cerimônia ali, né? O casamento em si. E muitas vezes a gente tá ali mandando fazer o convite do casamento, encomendando o bolo do casamento, mas ainda não tem nem o noivo, por exemplo. Então imagina que você ainda tá ali no nível 1 e 2, né? Você sequer... No nível 1, que você ainda nem conhece um rapaz, para as moças, né? Você nem conhece, né? Uma moça ainda. Muito boa essa sua explicação sobre o belo. Ah, que lindo, Monique, né? Filosofia isso, né? O belo, o justo, né? Muito da filosofia essa explicação. Que tem conexão com o divino, né? Mas enfim, voltando ao casamento. Então imagina que você está no nível 1 ali, no fisiológico, seria como se você precisasse ainda conhecer uma pessoa. Uma moça precisasse conhecer um rapaz. No nível 2, que é a segurança, seria estabelecer algum relacionamento. Vocês vamos namorar? Vamos noivar? Né? E aí 3, né, que é o emocional relacionamento. Se esse relacionamento fluir, foi legal, né? Existe uma cumplicidade, um respeito, uma sincronia, noiva-se, né? E aí a estima, né, que é cada um olhar para si, tá, e nossos projetos de vida, o que são, a gente vai constituir uma família, blá, 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 blá. Então vamos casar, marca a data do casamento. E aí o 5º seria o dia do casamento. Então quando é que você vai fazer o convite do casamento? Quando você estiver do 4 para o 5. E muita gente hoje está pensando em a espiritualidade, eu tô na espiritualidade, sei lá, vai tomar uma ayahuasca, vai fazer qualquer coisa, mas a pessoa ainda sequer tem a segurança, sequer conseguiu trabalhar suas relações, ou seja, tipo, você está mandando fazer o convite do casamento, aí você chega lá na gráfica de moça, tá bom, que dia que vai ser mesmo o seu casamento? Diz, ué, não sei que dia que é. Entendeu que você está perdendo tempo? Então essa questão de seguir esse passo a passo é para nos nortear, né? Nortear. Onde eu estou, e aí é legal a gente fazer uma análise muito sincera e profunda, assim, onde eu estou, né? E o que eu preciso fazer para eu pular para o nível de cima. E aí eu estou aqui, sabe um videogame? Então
Então, o que você tem que vencer ali na primeira fase para pular para a fase seguinte? É mais ou menos isso, né? Na vida é exatamente igual, né? É um videogame, a gente está no joguinho aqui, né? Que nível do jogo que você tá? Se você souber isso, você já está com meio caminho andado, porque a grande, mas grande maioria não tem ideia do nível que tá. Isso é muito legal da gente ver, né? Então, minha gente, era isso, né? Terça e quinta, 13h13, Conexão 13h13. Vamos estar aqui falando de alguns assuntinhos. E, oi, Janete, você entrou aí? E aí vocês podem mandar sugestões, esse do Maslow mesmo, porque ela é muito pedida, ela foi muito, muito requisitada, vou começar por ela. Que realmente é uma coisa muito legal. Eu sei que já ajudou muita gente, me ajudou muito, né? Eu estudei isso aqui, eu fiz, minha faculdade é de economia, né? Eu estudei isso na faculdade. Então, desde a faculdade, ali, eu tinha, sei lá, 22, 23 aninhos, que eu sei desse conceito, né? Apliquei muito na parte corporativa, com os funcionários, né? A gente quem é líder aí, né? Quem tem colaboradores, é muito legal, porque a gente enxerga, né, dentro do colaborador em que fase que ele está. E aí, se você souber a fase que ele está, você consegue ajudar ele a se desenvolver, né? Todo líder deveria entender disso. É muito legal que o líder entenda disso, porque ele consegue ali fazer o grupo dele, né, a equipe dele crescer, e crescer ordenadamente, né? É muito, muito legal. Então é um estudo que sempre vale a pena a gente saber. E quando a gente vira, né, para o nosso autoconhecimento, esse passo a passo é fundamental se a gente realmente quiser, né, se expandir, evoluir. Certo, meu povo? Então, obrigada aí para quem assistiu. Isso também vai para o YouTube. Por enquanto eu vou carregá-la no YouTube, mas eu vou colocar simultaneamente. Acho que semana que vem eu já consigo fazer live nos dois, já vai estar simultâneo. Mas por enquanto a gente vai se ver aqui toda terça e quinta, às 13h13. E lá no YouTube já também vão estar todas lá. Beijo para vocês, até quinta!